Nós estamos aqui, vamos continuar aquela questão dos animais lá, né? Do espírito Charlotte, né? Charlotte mesmo? Deixa eu ver se é o nome dele. Perdi o nome do cara aqui agora. Mas acho que é isso mesmo, não é não? Charlet, né? Do espírito Charlet. Então é uma série de comunicações desse espírito, que ele vai dar o que ele chamou de um curso sobre a questão da evolução dos animais, né? Do princípio espiritual ali. Nós estamos na terceira comunicação, e relembrando vocês, a gente está fazendo a comunicação e a gente intercalou com a análise crítica de Kardec, né? Kardec, no texto, ele deixou a análise crítica para o final. Fez todas as comunicações e fez a análise crítica no final. Nós estamos fazendo um pedaço da comunicação e olhando o que Kardec fez de análise crítica daquele pedaço. Ok? Então nós vamos lá no item 3. Nós estamos intercalando aí com o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 11, dos três reinos, os animais e os homens, que tem uma conexão muito forte com isso que esse espírito colocou e os comentários de Kardec aqui. A gente vai ver que esse espírito, ele mistura coisas que são compatíveis com a doutrina, coisas que têm lógica, com coisas que não têm, que é coisas que são apenas o pensamento dele. E Kardec faz as correções quando isso acontece. É extremamente interessante aqui para a gente poder, do ponto de vista do estudo, observar esses detalhes aí. Ok? Deixa eu compartilhar aqui. E vamos lá, porque esse treco é grande. Se eu não compartilhar, não vai, né? Estão vendo? Sim. Mário, tem como aumentar um tiquinho? Tem. Ó, só um detalhe. Como as comunicações são longas, eu tirei alguns itens onde o espírito começa devagar e que Kardec não faz comentários, aí eu tirei, tá certo? Então a gente vai ver que, por exemplo, o item 4 a gente não vai fazer, a gente pula do 3 para o 5. Mas é só um detalhe. Depois, se alguém quiser ver a comunicação inteira, fique à vontade. Podemos seguir, Soraya. Vamos lá. Nos mundos adiantados, os animais são de tal modo superiores que a mais rigorosa ordem lhes é dada pela palavra, e entre vós, muitas vezes a pauladas. Em Júpiter, por exemplo, basta uma palavra e entre vós as chicotadas não bastam. Contudo, há um sensível progresso em vossa terra jamais explicado, é que o próprio animal se aperfeiçoa. Assim, outrora, o animal era muito mais rebelde ao homem. Também há progresso de vossa parte, por terdes instintivamente compreendido esse aperfeiçoamento dos animais, pois que vos proibis de bater neles. Eu dizia que há um progresso moral no animal. Há também progresso de condição. Assim, um pobre cavalo açoitado, ferido por um carroceiro mais brutal que ele, comparativamente, estará numa condição muito mais tranquila, mais feliz que a de seu carrasco. Não é de toda justiça, e devemos acaso admirar-nos de que um animal que sofre, que chora, que é reconhecido ou humilhado, conforme a suavidade ou a crueldade de seus donos, tenha a recompensa por haver pacientemente suportado uma vida cheia de torturas? Antes de tudo, Deus é justo e todas as suas criaturas estão sob as suas leis. E estas dizem: todo ser fraco que tiver sofrido será recompensado. Sempre comparativamente ao homem, entendo e ouso acrescentar, para concluir, que por vezes o animal tem mais alma, mais coração que o homem em muitas circunstâncias. Charlet. Agora o comentário de Kardec, a análise crítica de Kardec sobre esse item 3 aí. Então, a pergunta, a análise, né? Dizeis que tudo se aperfeiçoa e, como prova do progresso do animal, dizeis que outrora ele era mais rebelde ao homem. É evidente que o animal se aperfeiçoa, mas pelo menos na terra não se aperfeiçoa senão pelos cuidados do homem.
abandonado a si mesmo, retoma sua natureza selvagem, até mesmo o cão. E o homem se aperfeiçoa pelos cuidados de quem? Não é pelos de Deus? Tudo é escala na natureza. Resposta, né? Agora mais uma pergunta. Falai de recompensas para os animais que sofrem maus tratos e dizeis que é perfeitamente justo que haja compensação para eles. Assim, parece que admites no animal a consciência do eu após a morte, com a recordação de seu passado. Isto é contrário ao que nos tem sido dito. Se as coisas se passassem como dizeis, resultaria que no mundo dos espíritos haveria espíritos dos animais, de animais. Então, não haveria razão para ali não existirem os espíritos das ostras. Podeis dizer se vedes em torno de vós espíritos de cães, de gatos, de cavalos ou elefantes, como vedes espíritos humanos? Aí a resposta. A alma do animal, tendes toda a razão, não se reconhece após a morte. É um conjunto confuso de germes que podem passar para o outro corpo de tal ou qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. Não é individualizada. Contudo, direi que em certos animais, mesmo em muitos, é individualizada. Aí outra reflexão. Esta teoria, aliás, de modo algum justifica os maus tratos dos animais. O homem é sempre culpado por fazer sofrer qualquer ser sensível, e a doutrina nos diz que por isso ele será punido. Mas daí a pôr o animal numa condição superior a ele, há uma grande distância. Que pensais disto? Aí a resposta: sim, mas estabelecei que, no entanto, há sempre uma escala entre os animais e pensai que há distância entre certas raças. O homem é tanto mais culpado quanto mais poderoso. Mais uma pergunta. Como explicais que, mesmo no mais selvagem estágio, o homem se faça obedecer pelo mais inteligente animal? Aí a resposta: é sobretudo a natureza que age no caso. O homem selvagem é o homem da natureza. Ele conhece o animal intimamente. O homem civilizado o estuda, e o animal se curva diante dele. O homem é sempre o homem frente ao animal, quer seja selvagem, quer civilizado. Muito bem. Então, vamos fazer algumas reflexões aqui, vamos tentar entender esse diálogo aqui. Vocês veem que nesse trecho aqui ele mistura coisas que tem lógica com coisas que não tem, né? Ele começa ali falando o espírito, né? A respeito do aperfeiçoamento dos animais, e aí ele dá uma misturada nas coisas. Ele fala lá que outrora o animal era muito mais rebelde ao homem e que o animal instintivamente ele foi se aperfeiçoando, ele foi melhorando também. Assim como o homem, ele coloca aqui. Inclusive que o homem hoje ele já entendeu que não é correto você maltratar os animais, açoitar os animais e tal. Aqui é compatível, né, com o que a gente já viu várias vezes a respeito da evolução de todo o globo. Então, se você volta lá no tempo, a gente já também comentou isso aí em reuniões passadas, se a gente volta no tempo, tudo era mais animalizado, mais violento, mais brutal, e à medida em que o planeta vai evoluindo, isso vai ficando um pouco mais sereno, um pouco menos violento, vai perdendo essa necessidade, vai perdendo essa intensidade, essa materialidade. Então, até aqui, até que está tudo bem. Depois ele faz essa comparação extremamente infeliz, falando do cavalo, né, que é açoitado, e ele faz uma menção aqui, como se esse cavalo tivesse num processo de expiação. E Kardec chama a atenção dele aqui em algum momento, dizendo que o animal não passa por processo de expiação. Então, ele não passa por quê? Porque ele não tem consciência daquilo que ele faz de errado. Então, ele está vivendo, ele está colhendo as experiências a partir da vivência dele naquele estágio como aquele animal. Mas ele não está espiando e nem, né, não tem esse processo porque ele não tem essa consciência. Ele vai chegar a falar aqui numa hora, que eu até cortei esse trecho, eu acho que eu cortei, ele vai chegar a falar até que o animal tem a consciência quando ele faz mal ou bem.
Então ele cita um cachorro. Ele fala assim, o cachorro, quando ele faz alguma coisa errada, ele não sabe que ele fez uma coisa errada. Então o Espírito vai colocar isso. Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque ele tem uma linha de raciocínio que é boa, e aí ele vai colocando coisas ali, e se a gente não perceber, você compra a ideia dele. Né? O cachorro não percebe que fez coisa errada. O cachorro ele vai agir por instinto. Se ele faz alguma coisa e eu dou uma recompensa, ele vai entender que ele tem que fazer aquela coisa para ganhar uma recompensa. Se ele faz uma coisa e eu dou-lhe uma bicuda, ele vai ficar esperto da próxima vez e não vai, mas isso é instintivo. Ele não consegue fazer uma coisa errada sem ter tido uma punição, por exemplo, e se arrepender daquilo que ele fez. Ele não sabe que ele fez coisa errada. Ele não tem essa razão para saber o que é certo e o que é errado. Então ele não consegue compreender isso. Então ele faz essa mistureba aí. Mas o que nos interessa aqui são as correções e as perguntas que Kardec faz a ele para poder ajustar isso aqui. Na 10 ali, que é a primeira pergunta que ele faz sobre esse item 3 aqui, ele vai falar ali a respeito dessa questão do animal ali progredindo a partir desse açoitamento, a partir desse sofrimento. Então ele questiona isso, né? E aí ele vai dizer lá que os animais na Terra não se aperfeiçoam a não ser pelos cuidados do homem. Essa frase eu achei muito interessante, eu fiquei pensando um pouco nela, né? Eu falei, mas por que ele está falando isso? Então vamos pensar o seguinte, os cavalos. Então os cavalos têm o mesmo comportamento, se você pensar num cavalo selvagem, num bando de cavalos selvagens, eles vão ter o mesmo comportamento durante milhares e milhares de anos, não é? A partir do momento que um desses animais é domesticado, ele é domado e domesticado, ele passa a ter um comportamento diferente dos demais. Se nós pensarmos num animal, num felino qualquer, por exemplo, onde ele lá no seu habitat, ele é muito mais violento, ele é mais bravo, ele é mais arisco, ele ataca as pessoas. Se ele é domesticado, se ele consegue, desde pequenininho ele é domesticado, ele vai ter menos esses rompantes violentos desse instinto. Então, esse aperfeiçoamento que eu compreendi, na minha análise, que Kardec está colocando aqui. Que o animal não se aperfeiçoa dessa maneira para se distinguir da sua raça, senão pelos cuidados do homem. Certo? Senão ele vai ser a mesma coisa. Ele vai agir dentro da raça dele. Então, o animal não se aperfeiçoa, mas o espírito está se aperfeiçoando, aquele princípio espiritual está se aperfeiçoando pela forma, pelo que ele está vivendo, pelas experiências que ele está vivendo. Então ele está adquirindo aquelas experiências que ele precisa do mundo exterior, a partir daquela existência naquele grupo de animais, e ele vai ali. O que acontece com a interação do ser humano, de repente, ele pode dar um salto e fazer esse aperfeiçoamento. Pelo menos eu entendi assim. Se nós formos na pergunta aqui, vamos ver a pergunta 601 e 602 de O Livro dos Espíritos, que ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Ó. A 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Resposta: sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Aí tem uma nota. Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem. Ele está comparando com esses animais de outros planetas mais desenvolvidos. Se a gente for ver aqui o que o Espírito colocou lá, que o animal vai evoluindo junto com o homem, a gente pode fazer essa comparação. Se nós formos para Júpiter, os animais são mais desenvolvidos. Se nós voltamos para agora, eles são menos desenvolvidos, são mais dóceis, são mais fáceis até de lidar com o ser humano. Se você volta para 10, 20 mil anos atrás, 100 mil anos, você vai ver os animais absolutamente embrutecidos ali, né? Aqueles animais maiores e ferozes e tudo mais. Então isso vai avançando, né? A 602, ó. Os animais progridem como homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas. Essa é importante. Ó. Os animais progridem como homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas. A resposta, pela força das coisas. Por isso, para eles, não há expiação. Então tá lá, isso aqui é do Livro dos Espíritos, né? Então os animais, ele não tem vontade. Então por isso que ele não tem expiação. A expiação serve para quê? Para uma correção de uma situação na qual nós fomos contrários à lei natural, à lei divina. Os animais não têm essa
essa condição de serem culpados por isso, porque eles não têm a consciência daquilo que eles estão fazendo. Aí na 11 ele complementa isso, Kardec, né, ele vai falar lá, você fala dessa recompensa dos animais, né, que recebe os maus tratos, né? Parece que você admite que o animal tem uma consciência do eu após a morte, né, com a recordação do seu passado. Então, o Kardec está lembrando disso ele. Ó, você acredita nisso? Que o animal está lá, que ele tem consciência do seu eu, que ele recorda o passado? Senão ele não tem como espiar, senão ele não tem como. Para que ele vai... Como é que ele vai avançar com o sofrimento se ele não recorda de nada depois que ele desencarne? E aí Kardec pergunta para ele. E aí Kardec conclui assim, isso resultaria que no mundo dos espíritos haveria espíritos de animais. Então não haveria para não existir ali o espírito das ostras. Então ele conversa com o espírito nesse sentido. E aí o espírito fala, não, a alma dos animais, você tem razão. Ela não se reconhece após a morte. Ela é um conjunto de germes confusos que passa de um corpo para o outro, né? Tal qual o animal passar de um corpo para o outro, de tal ou qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. Não é individual. Olha o que ele fala aqui, olha. Não é individualizada. Contudo, direi que em certos animais, mesmo em muitos, ela é individualizada. Não percebe? Ele tem mais ou menos a noção do que ele quer falar, mas ele confunde as coisas. Então ele fala ali que, primeiro ele fez uma relação ali que não faz sentido, porque o animal não tem consciência do seu eu no plano espiritual. Então, quer dizer, ele não tem condição de ser culpado de nada, ele não se lembra de nada, então não tem expiação, não tem nada. Ele está evoluindo pela força das coisas, como Kardec, como o Livro dos Espíritos nos colocou aqui. Aí ele vai falar aqui que o animal, então, desencarna, ele não tem consciência do eu, e ele vai reencarnar rapidamente, né, num outro animal, para poder seguir o seu processo ali. E aí ele fala que ele não é individualizado, mas que muitos ele já é individualizado. E ele também, eu acho que, pelo meu entendimento, ele também tem razão nisso. Né? Porque no começo da nossa evolução ali, eu imagino que em algum momento você não tem essa individualização, você vai meio em grupo. É como que para amadurecer o princípio espiritual ali de alguma maneira. Né? Depois você vai individualizando e conquistando essa consciência fragmentada, né? Ele não vai lembrar quem ele era, mas ele já começa a ter uma consciência fragmentada, até chegar no momento em que ele vai passar para hominal, né? Para um espírito e aí sim ter livre-arbítrio, ter consciência. Pois não, Marlene? Interromper um pouquinho. Eu assisti uma palestra do Décio Yandoli, e ele vai falando mais ou menos isso. Então, ele fala, por exemplo, das formigas. Dá exemplo das formigas. Que pode ver que elas vivem juntas no formigueiro. Então, que quando uma formiguinha morre, por exemplo, ela vai para a mônada. É como se fosse um bloco, né? É isso que você está falando aí, que o Espírito falou. Ela não vai ter consciência individualizada. Seria em bloco. Eu achei isso interessante, porque aí, de certo, na medida que esse animal, ou esse princípio aí que está agrupado, por isso que, dependendo do animal, ele pode já começar a individualidade, mas alguns animais não. Achei muito legal isso. Eu até estava dando uma olhada, Marlene, no Evolução em Dois Mundos aqui, que já começa a detalhar um pouco isso, né? Porque Kardec não chegou nesse ponto. É o que a gente conversou na primeira vez que nós falamos sobre isso, que Kardec mesmo admitiu que faltavam muitas coisas para resolver a respeito dessa questão da evolução. E depois a gente tem um avanço ali, e no Evolução em Dois Mundos ele vai tratar justamente desse processo, né? Que no começo ali é como se você não tivesse essa individualidade mesmo, são essas mônadas, né, que vão ali, é um grupo que vai se individualizando a partir dessas experiências, né? Dessas experiências que vão sendo vivenciadas ali. Tem até uma questão que é assim, eu não sei, já ouvi muita gente criticando a respeito disso. Ricardo Mello sempre eu assisto as pílulas do Evangelho que ele manda, e sempre assisto ele no Evangelho do Lar. Ele também fala assim que o animal reencarna bem rapidinho, né? Que ele tinha uma cachorrinha e ela morreu e reencarnou três cachorrinhos. Era do mesmo jeitinho que morreu. E ele fala também do cachorro que o Chico Xavier tinha, né? Que morreu e logo ele apareceu com o outro.
Eu conto isso daí, sabe? Eu até pensava que o animal nem tinha assim, esse espírito, né? Agora que eu já entendo um pouco que eles falam muito, né? Ele até tem, né, dona Honória, mas ele não se reconhece lá porque ele é um princípio espiritual ainda, né? É, Então por isso que ele não fica lá vagando pelo plano espiritual, né? Ele desencarna e ele já é encaminhado no mesmo momento, modo de dizer, eu mas tenho uma muito sobrinha que ela rapidamente. mora em São Paulo, ela tem uma cachorrinha faz muitos anos, a mãe dela faleceu já faz 10 anos, não, 11 anos. E ela ganhou a cachorrinha da mãe dela. Ela falava assim, eu quero estudar os espíritos de animal. Eu nem sei se ela arrumou esse livro para ela estudar, porque ela tem um amor na cachorra de dó. E ela chama ela de minha filha. Onde vai, ela carrega a cachorrinha. Pequenininha, uma gracinha. Fala para ela ler lá no Livro dos Espíritos, dona Honória, o capítulo Os Três Reinos. Aí ela vai entender um pouco disso aí. E tem umas obras bem legais. A Evolução em Dois Mundos fala bastante disso. Ó, vamos ver a pergunta 598. Pois não. Posso fazer uma pergunta? Assim, esse termo mônada, eu não me é familiar, assim, eu não estou recordando. Esse termo mônada, ele é um termo que ele é da biologia, né? Quer ver? Ó, eu vou procurar aqui. Eu não lembro disso. Eu vou procurar aqui e eu já vou falar quem é que criou ele. Só um segundinho, que eu estou dando um Google aqui. Mônadas. Esse Leibniz, é isso? Exatamente. Mas o que... Ó, uma mônada é uma força irredutível que dá aos corpos sua característica de inércia, impenetrabilidade e que contém em si mesma a fonte de todas as suas ações. São elementos primeiros de todas as coisas compostas. O que é mônada no espiritismo? A palavra mônada vem do grego monas, que significa unidade ou aquilo que é único. É a essência espiritual de um ser. Segundo Leibniz, define-se mônada como uma substância simples que não possui partes, sendo indivisível, dotada de percepções e tendências. Mas aí, quando falou da formiga, são todas as formigas que a gente entende como mônada ou é cada formiga? É isso que eu não entendi. Então, a Marlene complementa aí. Eu vi essa palestra do Décio Yandli. Vai falar o que ouviu e não entende, hein, Mário? Não, mas o que você falou está correto. É só para a Soraya compreender, porque quando ele está falando em mônada, quando o Décio Yandli fala em mônada, e quando aqui o livro Evolução em Dois Mundos fala em mônada, ele fala de um princípio espiritual como se ele fosse um princípio espiritual coletivo, sabe? Que ele vai se desenvolvendo dentro de uma coletividade. E a partir do momento em que ele vai escalando essa escala animal, ele vai se individualizando, entendeu? É muito interessante esse conceito. Não é um conceito... Não é assim, Marlene? Você entendeu assim também, né? Não é um conceito kardecista. Não é um conceito de Kardec, não. Kardec não chegou a discorrer sobre esse tema. Depois, isso vem de outros espíritos aqui, mas eu acho que faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Quando você pensa, por exemplo, e o Décio Yandli até falou nisso, a Marlene citou as formigas, e ele cita formigas, cita abelha, conjuntos de plantas, de fungos, por exemplo, que eles têm um comportamento exatamente igual. Ele é exatamente igual. Então, não é um comportamento de um indivíduo, ele é um comportamento de um grupo de indivíduos, entendeu? Por isso que ele fala que aquele princípio espiritual, ele desencarna, ele volta para esse grupo e já volta de novo para reencarnar, e isso, sabe lá, milhares de vezes, até ele começar a se individualizar. Olha como faz sentido. Quando a gente avança nos animais, se você vê os cavalos, como a gente está falando, né? Os cavalos têm o mesmo comportamento, não tem? Mas eles têm temperamentos diferentes já. Você tem um cavalo que é mais agressivo, você tem um cavalo que é mais dócil, né? Você já percebe essas diferenças. Nesses animais, que a gente está usando de exemplo, que o Décio Yandli usou de exemplo, a conduta deles é exatamente igual. Eles são estudados e eles são como se fossem réplicas uns dos outros. Percebe? Então faz muito sentido você falar, e aí usou-se o termo mônada, viu, Soraya? Esse termo é um termo emprestado da biologia,
para poder fazer essa definição de um princípio espiritual agrupado, que ele vem agrupado e ele vai se individualizando. Nossa, muito interessante. Eu não lembrava, não lembro de ter ouvido esse termo, não sei. Se eu achar essa palestra, eu gostei mais, vou passar para a Soraya, ele é muito bacana. Tem na internet lá, eu não vou saber o nome agora. Ele fez na AMES, não sei se foi do Sul. É uma palestra até antiga, né, Marlene? Essa palestra é até antiga. Mas tem na internet, se você procurar lá, você vai encontrar no... E ele fala da evolução, ele vai falar disso aí. Aí ele vai citar essa história dessas mônadas, que primeiro você vai, né, em grupo, aí o comportamento é igual, como se fossem clones, e aí você vai se individualizando. Ainda como princípio espiritual. Ele continua, o cavalo, o cachorro, o macaco, continua não tendo consciência do eu, mas ele já tem essa individualização. Por isso que o espírito aqui, ele sabe, ele conhece, mas ele mistura um pouco as coisas, ou ele não tem o conhecimento total, né? É por isso que ele fala aqui, olha lá, ó, não é individualizada. Contudo, direi que em certos animais, mesmo em muitos, é individualizada. Tá certo? Então, no começo, ela não é individualizada. É o que se chamou de mônada. Depois, ela se individualiza. Eu vi uma coisa, que o Décio também já falou sobre isso, e muita gente critica pra caramba, né? Critica muito. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu não sei se foi em André Luiz, se foi onde foi que eu vi isso, falando que as nossas células, elas são organismos vivos. Então, a gente tem várias células, da pele, por exemplo, são organismos vivos. E que elas nascem e elas morrem, elas duram lá não sei quanto tempo e a gente troca, né, essas células todas aqui. E eu vi que essas células, elas servem também para poder começar a gestar esse tipo de princípio espiritual. Tá entendendo? Porque como ela é um organismo, ela é diferente de mim. Se eu tirar essa célula daqui, colocar ela no ambiente correto, ela vive mais algum tempo, tá entendendo? Ela tem uma vida própria. Então, olha que coisa maluca. Será que nós somos hospedeiros de mônadas, de princípios espirituais que estão aqui, né, se utilizando do nosso corpo humano, dessa nossa organização, essas células, de fato, para lá, milhares de anos, milhões de anos depois, se transformar num espírito? Eu não achei absurdo, não. Eu não achei absurdo, não é absurdo quando a gente pensa que já existe cultura de célula. Então. De célula, de tecido. Então, né? Concorda que é um outro organismo? É um outro ser, diferente de nós. Sim. Não é? Não é absurdo. Eu acho muito legal isso. É fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou mais longe. Assim, é muito louca mesmo, né? Eu já ouvi uma palestra faz muitos anos, nem tinha internet ainda, lá na Nova Era. Eu nem me lembro o orador, mas ele defendia essa tese, que nós seríamos, vamos supor, não é Deus, ele não usou o termo, o Cristo dessas células do nosso corpo. Olha que louco. Assim como Jesus é o governador de todos nós, né? Que estamos aqui na Terra. Mais ou menos assim. Isso é muito legal. Agora, e assim, eu não vejo nessa colocação, nada antidoutrinário. Ele não está sendo antidoutrinário falando isso. O que ele está aferindo que está escrito, né, na obra de Kardec? Nada, absolutamente nada. E vejam só que legal. Quando isso foi trazido, depois eu preciso descobrir onde é que eu vi isso. Eu vejo tanta coisa que eu não sei, eu misturo tudo. Se não me engano, essa história veio de André Luiz. Veio lá de alguma coisa de André Luiz. Naquela época lá, quando ele coloca isso, parecia mais absurdo ainda, porque não se tinha esse conhecimento que se tem hoje, que você faz cultura de célula, que a célula sobrevive. Se eu tirar uma célula da minha pele aqui e cuidar dela num ambiente favorável, ela sobrevive o tempo que ela sobreviveria, um pouco menos, estando no habitat natural dela, que é o meu corpo. Não tinha esse conhecimento. Então, olha, não é bacana? Você não tinha esse conhecimento, um espírito traz. É lógico, cria uma bagunça danada, porque as pessoas falam, ele está viajando, né, tudo mais. Mas eu não acho nada do outro mundo isso, não. Eu acho que... Mário, se a gente pensar, nós abrigamos, eu estava tentando lembrar o número aqui, mais de 10 trilhões de bactérias. Deve ter alguma finalidade. Então, veja só, a bactéria... Para com Jesus. Diferente do tecido, mas imagina só, né? Nós somos o abrigo para esses seres, né? Essa comparação é boa. Isso que hoje, meninos, né?
Existe mesmo teorias, e, assim, que está relacionada não diretamente com a doutrina espírita, mas que tem fundamento. Você conversar com as suas células doentes. Por exemplo, quando você está com um órgão doente, você conversar com as suas células, tal, isso, se você for ver, tem fundamento. Porque quem que adoece as células? Quem que adoece o organismo? Em grande medida é o espírito, Não é? O ser espiritual. Ele desorganiza, né? Desorganiza vibracionalmente e afeta essas células, esse conjunto de coisas do organismo. É meio louco, mas Teve um evento espírita, eu não vou me recordar, deve ter uns 4 anos, 5. E algumas coisas que foram faladas nesse sentido, da forma como nós informamos as células, né? Os neurotransmissores do cérebro, eles podem afetar, né, as células do corpo todo, que é essa emanação, né, mesmo, o que você pensa vai impactar as suas células por meio de neurotransmissores. Então, isso é real mesmo, né? Não é nem... se a gente ficar só no plano, né, espiritual, às vezes a gente não convence, mas isso já é constatado, né? Isso é uma experiência constatada cientificamente mesmo. É viajar na maionese, mas não. Não é. Hoje já não é mais, né? Já não é mais. E faz muito sentido, né? Então, essa história das mônadas aí, eu acho que faz muito sentido, né? Primeiro que o Décio, assim, é um grande estudioso, eu gosto muito dele, né? E, então, tem um crédito, porque por ser o tremendo estudioso que ele é. E, assim, faz muito sentido. Você não vê problema lógico aí, de falar, cara, esse cara inventou uma coisa totalmente biruta, né? Não parece lógico, né? Podemos para 598 aqui, pergunta, ou vocês querem mais algum comentário? Se quiser, é só interromper aí, viu? Ó, 598 do Livro dos Espíritos aqui, ó. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e consciência de si mesma? A resposta: sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Né? Então, tem muita gente que confunde isso, né? Acha que depois o animal vai continuar ali e vai continuar com a mesma relação que ele tinha com você, né? Porque as pessoas estão meio que misturando um pouco essas coisas aí. Por isso que é bom a parente da dona Honória lá dar uma lida nisso aqui. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro? Não, ela não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Então, como é que funciona isso aqui? Aí na 600 ele vai falar para nós, ó. A alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em um estado errante como o do homem? Resposta: é uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado depois da morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Então é como se o animal desencarna, ele já cai direto ali num laboratório onde tem espíritos encarregados dessa função de preparar essa outra reencarnação, e aí ele já vai ali, né, reencarnando. Mas você vê, Mário, você mesmo usou a palavra laboratório, que deve ser isso mesmo. Existem espíritos que trabalham nisso. Ora, gente, se não tivesse um princípio espiritual ali, se aquilo não tivesse valor, para que teria tudo isso? Espíritos encarregados dessa tarefa. Né? É interessante essa especialidade, né, Marlene? Eu, na minha parte de inteligência, eu tenho dificuldade, mas eu não duvido. Mas você tem dificuldade do quê? Não, tem hora que se dá um nó na sua cabeça, você fala, gente do céu, como que é isso, não é? E é legal, assim, a especialidade, né, que ele fala ali, os espíritos encarregados dessa tarefa. Então, quer dizer, você vai desencarnar e você vai continuar sendo ali a trabalhar em alguma coisa, você vai ser um especialista, né? Entende-se ali que são especialistas nesse processo. Que eles ficam ali trabalhando para isso, fazendo esse trabalho, né? É bacana. Porque tem muita gente que... Não deve ser espírito fraco, né? Hã? Não deve ser espírito fraco. Ele não, tem espírito especializado. Um cientista, né?
Exatamente. O que acontece? Às vezes a gente fica imaginando, né, a gente no plano espiritual ali, como uma coisa solta, abstrata, meio anárquica, né, sem uma coordenação, e a gente vai vendo que não, que é tudo coordenado, né? Tudo fica errante, fica vagando quem está em perturbação. A partir do momento que você saiu da perturbação, que você já se entende como o espírito, você não vai ficar ali passeando, né? A gente fica brincando, eu quero passear, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Londres, eu quero ir para não sei onde. Só que você não vai fazer, você vai fazer isso eventualmente, igual a gente faz quando está de férias e tudo mais. Né? Mas nós vamos buscar naturalmente uma ocupação, né, dentro do universo. Né? Quanto mais evoluído, mais rápido ele provavelmente vai buscar isso, né? Porque ele vai querer ser útil, ele vai querer ser co-criador, ele vai fazer parte disso. É natural, né? É natural. É a lei do trabalho, né? A lei de você continuar criando ali. Tanto que a gente vê eu não me lembro na revista se foi o doutor, não foi o doutor Morey, foi um dos médicos lá que trabalhavam com Kardec, a gente vai ver alguma coisa deles aqui. E ele desencarnou e na outra semana ele já participou de uma cura. Ele trabalhava, eu acho até que foi o Dr. Morey. Ele trabalhava, não foi, Marlene? Você lembra? Eu não estou lembrando o nome, mas parece que não é esse, não. Mas eu sei do que você está falando. Ele trabalhava com eles ali e eles investigavam questões também, investigavam questões de cura espiritual. E ele desencarnou e ele veio trabalhar numa cura espiritual. E aí ele fala que ele estava aprendendo com os espíritos como é que fazia aquilo. Ele era médico, né? Então ele estava extremamente interessado no processo do ponto de vista espiritual. Né? Então, veja só, ele é médico, então ele desencarnou, ele já vai acabar se conduzindo para aquela especialidade dele lá. Né? Então é muito bacana a gente verificar isso daí, né? Tudo vai se encaixando, então você vai tendo ali. Muito provavelmente, a gente viu, por exemplo, o que aconteceu lá no começo da doutrina espírita. Os espíritos inferiores foram usados, né, trabalhando, fazendo as manifestações de efeitos físicos. Kardec compara esses espíritos com os carregadores de coisas aqui, os nossos braçais, né? Então, quer dizer, cada um vai trabalhando ali, vai oferecendo aquilo que pode, aquilo que tem dentro do seu grau evolutivo. Né? É muito bacana. Por isso também, né, Mário, e todos vocês, que hoje, né, com a evolução nossa ainda aqui pequena, já tem uma consciência do ser humano que ele tem que respeitar os animais. E fala, no Livro dos Espíritos fala isso. Que precisa ter esse respeito, porque é um princípio. Não é lógico, você não vai fazer do animal, você não vai comparar com o ser humano, tal, mas você tem que ter aquele respeito que todo animal, todo ser vivo merece, como você tem com uma planta, né? E é muito interessante isso, gente. Muito para a minha cabeça, mas é. Aqui na 12 aqui, Marlene, ele vai falar justamente isso, né? Que a teoria anterior ali, de que o animal não tem consciência de si, de modo nenhum justifica os maus tratos. E o Espírito até, de maneira feliz, falou no começo desse trecho que nós lemos, vocês devem lembrar, ele falou dessa evolução, que o fato de o ser humano não aceitar mais o maltrato com o animal é, como você falou, Marlene, é um indício de uma evolução. Olha, não está certo isso, né? Por quê? Porque é um ser... um ser sensível, né? O Kardec fala aqui, ó, o homem é sempre culpado por fazer sofrer qualquer ser sensível, né? Qualquer ser sensível. Então, é no Livro dos Espíritos que fala também que o homem está para os animais, assim como o anjo guardião está para nós. Exatamente. Então, nesse capítulo mesmo que a gente estava lendo aqui. Capítulo, né? Pergunta 600 e alguma coisa. Né, gente? Se eu sou o anjo guardião, eu tenho que tratar bem, né? Eu tenho que dar condições para que ele tenha uma vida dentro da animalidade dele digna. Exatamente. Né? Lembra que aqui, quando a gente estava falando dos anjos guardiões aqui, um tempo atrás, aí uma das comunicações falou que todo mundo tem o seu anjo guardião, e a partir do momento que você toma consciência de si, você é guardião de outros, e a gente ainda ficou aqui, mas será que eu sou anjo guardião de alguém? Será que eu tenho essa condição? E a gente tem, nem que seja inconscientemente, né? Nem que seja inconscientemente. Porque nós já estamos muito mais avançados do que esses seres e muito mais avançados do que os seres humanos primitivos, de 4, 5 mil anos, 10 mil anos, mas muito mais avançados. Né? Muito mais avançados. Então é muito, muito interessante isso aqui. Então ele fala aqui que de modo algum justifica, né?
fazer sofrer o ser sensível, mas daí a colocar o animal, qualquer animal, numa condição superior ao homem é uma grande distância, porque o Espírito fez isso. O Espírito quis, talvez ele usou uma metáfora, alguma coisa ali, e não foi feliz, porque ele falou que tem animais que são melhores que os homens. Então, muita gente fala isso, Mário. Não tem? Meu cachorro é melhor que essa pessoa. Porque, assim, é lógico, o cachorro, ele só faz aquilo que você ensina, o outro animal. Então, a pessoa fala, ele é melhor que o ser humano. Não é, né, gente? A Kardec corrige isso, né? Ele pode ter comportamentos pior do que o animal, mas ele está na frente do animal. Né? Então, muito provavelmente, a não ser que seja um ser assim, extremamente reticente, ele vai avançar muito mais rápido do que qualquer animal. Imagina um cara ficar errando até o animal passar por ele. Ele até poderia, ele tem livre-arbítrio. Ele pode ficar fazendo besteira o tempo inteiro e ficar patinando. Ele não vai retroceder, mas ele pode ficar patinando. Mas Kardec coloca aqui, há uma enorme distância. Não tem termo de comparação entre um princípio espiritual que anima um animal e um espírito humano, por pior que seja esse espírito humano. Não tem. Então, nós vimos aqui nas semanas passadas que o que acontece? É tão grande essa diferença que não tem como um princípio espiritual que anima um animal, no planeta Terra, ele se tornar humano. Ele tem que estagiar em outros planetas. Lembra que ele vai estagiar, ele usou o exemplo de Júpiter aqui, como animais mais evoluídos que são intermediários entre os animais mais inteligentes ou desenvolvidos que a gente tem aqui na Terra e o ser humano menos desenvolvido. Existe uma distância, assim, monstruosa entre esses dois aqui. É o que Kardec vai falar aqui. Né? E aí o Espírito fala assim, não, sim, né, tá certo. Mas, veja, o Espírito fala que sempre há uma escala entre os animais. Né? Pensai na distância que há entre as raças. Então, aí ele tenta se corrigir e ele está certo de novo. Então, olha a distância que tem. Imagina o comportamento de um cachorro e de uma formiga. Né? Qual é mais... apesar do cachorro não ter a nossa inteligência, ele tem uma inteligência fragmentada, né? Ele tem um comportamento muito mais livre, muito mais complexo do que uma formiga, do que uma abelha, do que uma ostra. Então, é o que ele fala aqui. A escala entre os próprios animais ali. Há sempre uma escala entre os animais. Então, pensai na distância entre as raças. Ele está falando, pensa num cachorro e numa formiga. Né? Pensa no comportamento desses animais. É muito diferente. É muito diferente. Né? Aí ele coloca lá, e o homem é tanto mais culpado quanto mais poderoso. Então, ele meio que aqui ele arruma o que ele queria falar lá e ele não conseguiu. Né? Porque ele vinha falando, ele vinha descrevendo num texto, então ele fazia algumas correlações que não eram legais. Quando o Kardec aperta ele aqui, ele dá uma arrumada na conversa. Né? E aí o que ele quis dizer lá, quando ele falou da pessoa que estava açoitando o cavalo, que o cavalo estava evoluindo mais que ele e tudo mais, ele estava, na verdade, colocando isso aqui. O homem é mais culpado quanto mais poderoso. E isso é uma coisa que a gente compreende tranquilamente, acho que todo mundo aqui compreende. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade sobre os nossos erros. Porque o animal, por que ele não tem expiação? Porque ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo, ele age por instinto, né? Ou com uma inteligência fragmentada. Como é que ele vai ser culpado? Não teria justiça divina. Ainda que um cachorro, você pega um pitbull, a criança começa a cuidar do pitbull. Um belo dia esse pitbull mata a criança. Já aconteceu várias vezes. Esse cachorro vai ter que espiar esse crime? Ele não vai, ele agiu por instinto. Ele simplesmente foi um instinto que aconteceu com ele. Né? Por mais que, mas a criança cuidou dele desde pequeno, ele cresceu com a criança. Instinto animal, ele é assim, é o que ele tem. Então ele não consegue ser culpado. Já nós, seres humanos, nós já temos a condição de ter a consciência. Então, se você fizer isso, você vai ser responsabilizado, o cachorro não vai. E quanto mais a gente evolui, mais responsabilidade nós vamos ter. Por isso que o pessoal brinca, né? Estudar dói. Estudar dói porque ele traz essa responsabilidade. Então pensa assim, tanto que a gente estuda, a gente tenta aprender e a gente aprende. Né? Uns mais rápido, outros mais lentamente, a gente vai aprendendo. Só que no momento em que você aprende, você vai criando essa responsabilidade. Não dá para você depois chegar e falar assim, eu não sabia. Porque a sua própria consciência vai dizer, você sabia muito bem. Você foi fraco, né? Você não conseguiu executar o que você sabia, mas você sabia. E aí essa expiação ela não vai se dar de fora para dentro.
Não vai chegar um ser lá com um balanço contábil e ficar contando, você fez isso aqui de errado, você fez isso aqui certo. A nossa consciência vai nos culpar. Então a gente vai entrar no estado de perturbação, a gente vai acabar programando expiações para nós mesmos, a partir dessa consciência de que aquilo que a gente fez, nós não deveríamos ter feito, sabíamos disso. Né? Então, é muito interessante isso aqui, gostei bastante dessa colocação aqui. Tudo bem? E tudo isso, assim, o que eu penso? Quando a gente vai estudando, né, sobre os animais, isso nos coloca num lugar que deveria nos colocar, quer dizer, de humildade. De humildade, né? Porque o mundo não está girando em torno só do ser humano. E isso é muito maior do que a gente imagina, né? Então, acho que quando o homem se depara com tanto conhecimento assim, ele precisaria ficar num lugar de mais humildade, né? Até, né, Marlene, porque a gente está olhando para baixo aqui, mas se você olhar para cima, tanto que lá no começo dessa comunicação aqui, lá nas primeiras, o Espírito falou que os seres mais desenvolvidos de Júpiter olhavam para nós como nós olhamos para os animais. Né? Então, eles olham para nós e a gente tem hora que fala assim, nossa, eu fiz uma lambança tão grande, e aí eu já me peguei pensando nisso, o que será que o meu anjo da guarda está pensando? Que vergonha do meu anjo da guarda agora, né? E eu não emendo, eu faço a mesma coisa toda vez. Aí você para refletir e fala, não, ele sabe muito bem a nossa limitação. É do mesmo jeito que a gente olha uma criança, ela faz uma lambança lá, você fala, bom, mas isso é coisa de criança. A gente faz aqui, ele fala, bom, isso é coisa de espírito da terceira ordem. É normal que ele faça isso, é natural no estágio evolutivo dele. Né? Natural. Eu acho que essa cobrança vai vir mais de nós mesmos, né? De quando a gente fala, eu já sabia, para que eu estou, né, criando essas confusões de novo, para eu ter que espiar, para eu ter que provar, para ter que ter prova, sendo que eu já podia ter passado dessa fase. Então, esse aqui é o drama nosso, né? Ok? Vamos ler mais um pouquinho aí, dá mais um tempinho. Compartilhar de novo aqui. Olha lá, dona Dalva, sugestão de filme com Richard Gere, Sempre ao Seu Lado. Esse filme é muito legal mesmo. É a história de um homem com um cachorro. E é uma história real. Vale a pena. E é de chorar. É de chorar mesmo. Eu não sou muito negócio de filme, não, hein? Como é que tô ficando velho, tô ficando sensível, cheio de coisa. Vamos lá pro quinto. Nós pulamos. Vamos lá. Rei da terra pela inteligência, o homem é também um ser superior do ponto de vista material. Suas formas são harmoniosas e para se fazer obedecer, o seu espírito tem um organismo admirável, o corpo. A cabeça do homem é alta e olha o céu, diz o Gênesis. O animal olha a terra e, pela estrutura de seu corpo, a ela parece mais ligado que ao homem. Além disso, a harmonia magnífica do corpo humano não existe no animal. Vede a infinita variedade que os distingue uns dos outros e que, entretanto, não corresponde ao seu espírito, porque os animais, e entendo sua imensa maioria, têm quase todos o mesmo grau de inteligência. Assim, no animal há variedade na forma, ao contrário, no homem há variedade no espírito. Tomai dois homens que têm os mesmos gostos, aptidões, inteligência. Tomai um cão, um cavalo, um gato, numa palavra, 1000 animais, e dificilmente notareis diferenças em sua inteligência. Assim, o espírito dorme no animal. No homem, brilha em todos os sentidos. Seu espírito adivinha Deus e compreende a razão de ser da perfeição. Assim, pois, no homem, a harmonia simples da forma, começo do infinito no espírito. Vede agora a superioridade do homem que domina o animal, materialmente por sua estrutura admirável e intelectualmente por suas imensas faculdades. Parece que nos animais aprouve a Deus variar mais a forma, encerrando o espírito. Ao contrário, no homem, fazer do próprio corpo humano a manifestação material do espírito.
Igualmente admirável nessas duas criações, a providência tanto é infinita no mundo material quanto no espiritual. O homem está para o animal como a flor, e todo o reino vegetal estão para a matéria bruta. Nestas poucas linhas, quis eu estabelecer o lugar que deve ocupar o animal na escala da perfeição. Veremos como pode elevar-se comparativamente ao homem. Charlet. Aí agora é a análise, né? Aí a Charlet, a pergunta. Nada temos a dizer sobre este parágrafo, que nos parece muito racional. Tendes algo a acrescentar? Aí ele responde, apenas isto. Os animais têm todas as faculdades que indiquei, mas neles o progresso se realiza pela educação que recebem do homem e não por si mesmos. Abandonado ao estado selvagem, o animal retoma o tipo que tinha ao sair das mãos do Criador. Submetido ao homem, aperfeiçoa-se. Eis tudo. Aí outra pergunta. Isto é perfeitamente certo para os indivíduos e para as espécies, mas se considerarmos o conjunto da escala dos seres, há uma evidente marcha ascendente, que não se detém relativamente aos animais da Terra, visto que os de Júpiter são física e intelectualmente superiores aos nossos. Aí a resposta, né? Cada raça é perfeita em si mesma e não emigra para raças estranhas. Em Júpiter são os mesmos tipos, formando raças distintas, mas não são os espíritos dos animais mortos. Aí vem outra pergunta. Então, em que se torna o princípio inteligente dos animais mortos? Volta à massa em que cada novo animal toma a porção de inteligência que lhe é necessária. Ora, é precisamente isto que distingue o homem do animal. Nele o espírito é individualizado e progride por si mesmo, e é isso que lhe dá superioridade sobre todos os animais. Eis porque o homem, mesmo selvagem, como fizestes notar, se faz obedecer, mesmo pelos mais inteligentes animais. Muito bem. Viram que essa comunicação aí, essa quinta comunicação dele, o Kardec já não faz correções, né? Ele fala que, olha, não temos nada a falar, porque está bem coerente aqui. E o que ele quis passar aqui para nós, né? Ele quis fazer justamente, ele fala de onde ele vai colocar o animal nesse contexto todo que nós vivemos. Então ele vai fazer essa separação. Ele usa essa comunicação inteira para fazer essa separação aqui. Então ele começa a falar aqui que o homem é o rei, né? Pela sua inteligência. Então ele domina tudo porque ele conquistou já essa condição de ser inteligente, de espírito ali. Aí ele fala um pouco da forma, né, da forma harmoniosa do homem comparado com os animais. Então ele fala ali, né, ele usa uma questão mais poética aqui, falando como o homem ele anda ereto, ele olha para o céu, enquanto o animal olha para a terra. Então ele faz algumas relações aí, interessantes até. É bacana que é uma forma dele estruturar o que ele vai colocar, né? O animal olha a terra enquanto o homem olha o céu ali. É bacana a gente pensar que ele fala dessa questão harmoniosa, né? Da feição harmoniosa do ser humano. Se a gente comparar o ser humano com um animal, você vai ver essa feição mais harmonizada. E é interessante que os espíritos superiores, eles têm, né, a feição muito mais harmonizada que a nossa. A nossa, para eles, ainda é muito animalizada. Então, lembra que um dos espíritos que relata sobre o seu anjo guardião, que ele fala, ele deve ser um anjo, julgo pelas feições harmoniosas do seu rosto, pelas feições do seu rosto, que nada demonstravam ser um animal. Então, quando o espírito superior olha para nós, ele está vendo, do mesmo jeito que a gente olha ali, por um animal, né? As feições mais endurecidas, mais animalizadas pela proximidade que nós estamos do animal. O espírito vem colocando essa situação aqui. Depois ele vai falar uma coisa também, achei muito interessante, que é o seguinte, os animais, eles variam muito entre as raças. Quando você pega o ser humano, não, variamos entre nós, mas nós somos uma raça só, é uma coisa só. E por que os animais variam tanto entre as raças? Porque aí ele vai colocar aqui, porque nós evoluímos pelo uso da nossa inteligência. Eles vão evoluir pelas experiências de cada espécie animal, da forma.
Percebe? Ele evolui pela sua existência. Só pelo fato de existir como aquele animal, ele está adquirindo as características necessárias para aquele momento evolutivo. Se nós encarnarmos aqui, não fizermos nada de uso da nossa inteligência, nós estamos evoluindo enquanto espíritos. Nós já passamos da fase de evoluir só por existir. Né? Então, vai ser cobrado de nós o quê? Algum tipo de ação, algum tipo de desenvolvimento nesta vida, para você chegar e falar, bom, cumpri o meu planejamento reencarnatório. Não é só o fato de existir. O animal não, só o fato dele existir naquela espécie de animal, ele já está adquirindo o que ele precisa. Tanto é que na hora que ele conclui o aprendizado, conclui a absorção dessas características, ele passa a reencarnar em outro tipo de animal, mais evoluído, com outras características de experimentos externos para poder adquirir novas, né, um novo arsenal de características, e assim ele vai até ele começar depois a reencarnar lá num outro planeta, se a gente está admitindo o que foi colocado aqui, o que foi colocado no Livro dos Espíritos, já com animais mais desenvolvidos que a gente tem, mas ainda não tão desenvolvidos quanto o homem, até o ponto dele falar, bom, agora esse princípio espiritual está pronto para fazer essa jornada, né, para receber a sua consciência, o livre-arbítrio, e aí seguir evoluindo como um ser humano e como um espírito, rumo aí a um espírito superior. Deixa eu ver o que mais aqui, meninos. Aqui Kardec vai falar justamente isso, né? Porque ele fala de uma unicidade, de pensamento e de inteligência entre os animais. Então nós já falamos sobre isso aqui hoje. Se você pega os cachorros, os cavalos, eles têm um comportamento parecido. Parecido não é igual. Se você pega uma abelha, é igual. Então foi onde nós falamos das mônadas, né? Você pega uma abelha, é igual. Você pega um cachorro, é muito parecido, mas não é igual. Já demonstra uma individualidade maior ali. E aí Kardec vai colocar aqui que dentro da espécie, sim, eles têm um comportamento igual, mas entre as espécies modifica muito. Não dá para a gente comparar, por exemplo, um chimpanzé com uma minhoca. Né? Não dá para comparar. O chimpanzé com um passarinho. Então, o chimpanzé já está na escala já mais avançado. Ele já adquiriu características, ele já tem, inclusive, condição de fazer de ter pensamentos fragmentados. Né? Ele tem muito mais condição de aprender a fazer coisas, por exemplo, do que um pardal. Você já viu um pardal fazer alguma coisa? O pardal não vai fazer nada. Você pode prender o pardal e ele pode até, se você alimentar ele, de repente ele ficar ali. Mas ele não vai fazer nada disso. Já viu alguém ensinar um pardal a fazer alguma coisa? Mas nós já vimos pessoas ensinarem macaco, cachorro, cavalo, golfinho a fazer um monte de coisa. Né? O pardal você não vai fazer nada, a não ser botar comida e ele vir comer na sua mão. Ninguém vai ensinar um pardal a fazer alguma coisa diferente disso. Então você percebe que o Kardec fala que tem uma evolução entre essas raças. Pode falar. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Quando a gente vai pensando, né, nesse princípio, que ele retorna, né? Então, e aí, quando a Marlene falou do laboratório, sabe a sensação que dá, às vezes? Que é como se fosse, esse princípio, ele passa por várias etapas, é como se fosse, assim, uma fórmula química mesmo. Sabe um laboratório de química? E vai sendo apurado o princípio até que ele chega a um ponto, não parece isso. É como se esse laboratório ele tivesse que trabalhar esse princípio, e olha que coisa mais linda, né? Para que ele vá sendo apurado aí de alguma maneira, então ele vai evoluindo dentro das espécies, mas ele vai sofrendo acho que até uma transformação química, sei lá, na minha cabeça parece isso, né? Até chegar ao princípio, a individualidade mesmo, né? Eu não tenho nada para discordar do que você falou aí, não. Ao espírito com E maiúsculo, por isso que o Kardec faz a distinção de espírito com E minúsculo e o com O maiúsculo. Perfeitamente. Então, assim, como é que é? A grandiosidade de Deus. Maravilhoso demais, não é? Que a gente imagina, né? É maravilhoso. E nós temos que lembrar que esse princípio espiritual, ele não começou essa modificação no animal que a gente está falando hoje. Né? Ele começa lá atrás. A poesia que a Soraya trouxe. E essa poesia não tem jeito, né? Dela não ser uma psicografia, né? Essa poesia é linda demais. Eu sempre gostei de algumas coisas que eu lia desse poeta. Ele é filósofo e poeta, o Rumi, do século XIII. Me chamava a atenção a sensibilidade dele. Até que eu cheguei a essa. Quando eu vi, eu falei, gente... Veja só, século XIII.
Kardec, no século XIX, teve o maior cuidado de colocar essa teoria. Teve o maior cuidado. Esse cara do século XIII não tinha nem passado perto de Darwin. Que Darwin onde? Não existia nada disso. Então, sendo do século XIII mesmo essa poesia, né? Mas vamos lá, ela é do século XIII, está confirmado que ela é. Eu não vejo outra coisa a não ser uma psicografia aí. De onde que o cara tirou isso? Ele não tinha, nem na filosofia, não tinha pensamento desse jeito. Com essa clareza, ele não tinha pensamento assim, né? Então, deve ter sido uma tremenda inspiração, né? Ele devia estar inspirado demais e escreveu isso, né? Então, é tipo o Guimarães Rosa, né? Eu já cansei de falar do Guimarães Rosa para vocês, que eu gosto muito dele. Ele fala, no livro Sagarana, ele fala que tem alguns contos lá que foram psicografados, né? Ele não usa essa palavra, porque naquela época era complicado ele usar essa palavra. Apesar de que ele tinha conhecimento da doutrina espírita, e eu acredito até que era espírita, porque no Grande Sertão Veredas ele tem um personagem que é espírita e ele explica muitos fatos do livro a partir da doutrina espírita. É muito legal. E aí, nesse Sagarana, tem um conto que chama Conversa de Bois, que ele falou que ele estava estruturando um conto e ele estava lá escrevendo e de repente ele chegou, sentou na casa dele e foi escrever o conto que ele estava estruturando. E ele falou que meio que ele entrou em êxtase e ele escreveu esse conto. Esse conto é maravilhoso, são dois bois conversando num carro de boi. Então ele vai contando, ele vai passando o carro de boi e os dois bois conversando em pensamento. E ele falou, isso aqui brotou, isso aqui não fui eu que fiz. E eu acho que essa poesia sua aí, essa que você leu, está no mesmo rol, viu? Porque esse cidadão não tinha como fazer isso aí, não tinha conhecimento para isso. Né? Tinha conhecimento para isso. E se fosse um pesquisador que teve uma obra enorme sobre isso, mas uma poesia que sai do nada, é muito bacana, né? É uma obra mediúnica, uma comunicação mediúnica do século XIII. 6 séculos antes de Kardec. Muito bem. Acho que aqui fechamos o item 5. A semana que vem nós vamos para o item 9, porque aí o 6, 7 e 8, ele divaga, ele viaja na maionese, então a gente não vai trabalhar com eles aqui não, para não ficar muito mais longo. Então a gente vai para o 9 e depois a gente já fecha com a observação geral de Kardec sobre esse conjunto de comunicações. Tudo bem? Então, até lá, meninos. Bom final de semana para todos.